Fala, meus lindos, tudo bem? Que bom que você chegou nesse vídeo. Essa é a nossa quarta mensagem da série Tudo Novo. Eu sei que você já viu o título, você tá curioso, né? Relacionamento tóxico. Isso adoece muita gente. A gente já vai falar sobre isso. Tem uma mensagem de Deus para você. Eu só quero te pedir um favor. É bem rapidinho, tá bom? Se você não curtiu o vídeo, aliás, se você, quando eu peço, não curte, é feio. Curtir, ajuda o vídeo mais longe, mais pessoas são alcançadas. Só você clicar aqui no joinha que tem. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho, porque toda segunda-feira, sem falta, tem uma mensagem para você. Mais de 2 anos que nenhuma segunda-feira faltou uma mensagem aqui no canal para abençoar você. Esse é o meu compromisso, tá bom? Deus te abençoe. Vamos pro vídeo. Jonas, capítulo de número 1, versículo de número 5. Então temeram os marinheiros e clamava cada um aos seus deuses e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio para aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu o porão do barco para dormir. Vou terminar aqui. Olha só, que interessante isso. A Bíblia está dizendo um relato de uma história que... engraçado, mas eu conto essa história para o meu filho todos os dias antes de ele dormir. Nós temos um livro de histórias e todos os dias quando eu deito com ele, e isso é todo dia, nós temos uma rotina que eu tenho que fazer uma massagem nas costinhas dele, uma massagem na barriguinha dele, orar com ele, e quando eu penso que acabou, ele diz: papai, história. Qual a história? Jonas e a baleia. E eu conto a história do Jonas para ele. Só que esses dias eu estava contando essa história para ele, e eu fui para longe, imaginando todo o cenário de pessoas inocentes nessa história e que pagaram um alto preço por carregar alguém fora da direção de Deus. Porque normalmente a história é Jonas e a baleia, ou Jonas e o povo de Nínive, mas ninguém conta a história dos marinheiros que se lascaram porque levaram Jonas dentro do barco, mesmo sabendo que Jonas estava fugindo do Deus dele. Sabe, interessante, porque existe uma falsa, sabe, vou falar de uma maneira diferente, uma hipocrisia de gente que rechaça o discurso de que a gente tem que cuidar de quem nós somos amigos. Alguém diz assim: nossa, você não é crente, você tem que ser amigo de todo mundo. Você é cristão, você tem que ser amigo de todo mundo. Você é católico, você tem que ser amigo de todo mundo, porque tu é médico de Jesus. Mas se você vê Jesus, Jesus não era amigo de todo mundo. Jesus era mestre de todo mundo. Jesus amava todo mundo. Mas Jesus tinha 12 discípulos, 3 amigos e só um era íntimo. Quer dizer, Jesus está dizendo: dependendo do nível de relacionamento, acessa uma área da minha vida. Por exemplo, tem gente que é meu amigo mesmo, eu conto coisas da minha vida que eu não conto para alguém que eu vejo algumas vezes somente, ou alguém que não tem, sabe, afinidade talvez. Você já viu que tem gente que conheceu a pessoa hoje, ele abriu a vida dele toda, e a pessoa toma para si. Você já viu gente que leva qualquer pessoa para dentro da sua casa? Qualquer pessoa vai para a casa dele, entra no carro dele, sai com ele, amigo, best friend. Sabe qual que é o problema? É porque a gente vive frustrando, porque a gente acaba entrando em relacionamentos que são tóxicos, que nos adoecem, que nos afastam do Criador, que nos afastam da nossa família, que esmurecem a nossa vida, justamente porque a gente traz para dentro da nossa embarcação quem está fugindo de Deus. Imagina, os marinheiros estavam indo para um outro lugar que não era onde Jonas deveria ir. E a Bíblia diz que Jonas contou para eles: olha, eu estou fugindo de Deus, eu não quero ir para Nínive, eu quero ir para onde vocês estão indo. Para onde que é? Tarsis, então eu vou junto. E a Bíblia diz que por conta disso Deus mandou uma tempestade. Só que a tempestade era para quem? Para quem que era a tempestade? Para Jonas. Só que tinha gente no barco que não estava fugindo de Deus, mas porque tinha um no barco fugindo de Deus, todo mundo estava pagando um alto preço. Olha que sério.
Sabe o que isso significa, meu lindo? Que se você carrega com você gente que está vivendo uma vida promíscua, errada, desagradável, você está trazendo para dentro da sua história consequências de algo que você nem plantou. Olha como isso é pesado. Imagina os marinheiros, a Bíblia diz que eles lançavam as suas fazendas ao mar. Eles lançavam os seus bens ao mar, pensando que era peso, mas não era peso, era o Jonas. Sabe onde estava o Jonas? Na maior tempestade dos marinheiros, dormindo. Eu vou te dizer uma coisa, meu lindo. Aqui você identifica quem é amigo de verdade. É porque no meio da tempestade da sua vida tem gente dormindo e tem gente acordado tentando ajudar você. Sabe qual é o problema? É que a gente, ao invés de tirar quem está dormindo da nossa história, a gente deixa aquilo agarrado como se fosse carrapicho. A gente não se livra. E a nossa embarcação está justamente às vezes no meio da tempestade pelo tipo de pessoas que a gente escolheu para dividir a nossa vida e a nossa história. Posso te dar um conselho, meu lindo? Se livre dos carrapichos. Se livre das amizades que adoecem você. Se livre das amizades que te ferem. Se livre das amizades que te afastam de Deus. Se livre das amizades que te afastam da tua família. E começa a olhar quem está acordado junto com você, te livrando de todas as tempestades, colocando a mão no arado junto com você, se importando com você. E às vezes acontece que a gente dá mais valor para quem acabou de chegar e está sendo uma pedra de tropeço, para quem verdadeiramente está nos falando a verdade há tanto tempo, e a gente está fechando os ouvidos para não perder quem acabou de chegar e está sendo a razão da tempestade que a gente está vivendo. Sabe qual é a diferença aqui, chave? Colega e comunhão, amigo. Essa é a diferença. Tem gente que é amigo, tem gente que é colega. É ponto, fácil. Então eu posso amar a todos como Jesus disse? Claro que pode, não precisa andar perto de todo mundo. Sim, tem gente que eu amo, mas eu quero sim uns 500 metros de distância. Isso é normal, porque se ficar perto eu vou odiar. Então eu prefiro que esteja longe e eu continue amando, do que perto e eu começar a odiar. Você já ficou perto de alguém que só fica falando, reclamando, falando de mal dos outros, e xingando, e falando besteira, e você gosta? Então se afasta. Você não está preso, você não é escravo. Se liberte disso. Agora, as pessoas não entendem aonde está a importância talvez disso. É porque essas pessoas influenciam diretamente no decorrer da nossa história. As decisões que a gente toma, os caminhos que a gente pega, as decisões. Eu tenho amigos que quando eu vou tomar uma decisão, eu ligo. O que você acha? E tem pessoas que se eu ligasse pensando que são amigos, iriam dar um conselho errado. E se eu ouvisse, tomaria as decisões erradas. Entende? Então, meu lindo, só para que você nunca mais esqueça, todas as vezes que você coloca na sua vida, que você carrega na sua história alguém que não divide dos mesmos propósitos que você, que provavelmente está vivendo uma vida longe do propósito, desagradando o Senhor, fugindo do seu Deus, você atrai para si as consequências daquilo que você não plantou. O que você quer? Colher do seu plantio ou da tempestade que alguém semeou? Eu tenho certeza que o desejo do coração de todo mundo é colher do seu plantio, não da tempestade do que alguém semeou. Mas para isso, você vai ter que dizer não. Não. Vamos sair junto? Não. Posso ir? Não. Irmão, eu vou dizer uma coisa para você que eu aprendi: dizer não. Dizer não é libertador muito mais do que dizer sim. Faz uma live comigo? Não. Tem gente que nunca me procurou e agora é candidato a vereador. Dave, eu queria muito conversar com você, tomar um café. Eu pergunto, tem mais alguém junto? Tem, toma com ele. Eu não quero. Ai, meu Deus. Nunca me ligou. Não quer a minha essência, quer o meu resultado. Cuidado com as pessoas que só querem o seu resultado e não a tua essência. Se livre de pessoas que se grudam em você para usufruir daquilo que o seu suor e o seu trabalho batalhou durante tanto tempo.
Se livre. Busque pessoas que prefiram a sua essência ao invés do seu resultado. Os verdadeiros amigos provavelmente já apareceram na sua vida. E talvez foi exatamente nos piores dias da sua história. Estão com você até agora. A vida mudou, talvez melhorou. E de repente está chegando gente para prejudicar a sua história, talvez para manchar o teu caminho. Tome cuidado. Diga não. Não. Posso entrar? Não. Vamos junto? Não. Vem aqui? Não. Vamos comer? Não. Por quê? Porque não. Mas pastor, eu vou ser tão ofensivo. Não, meu lindo. Você só está guardando a tua embarcação de afundar na próxima tempestade. Jesus nos dá amigos, Senhor, para dividir a nossa história, para construir o nosso caminho junto conosco. Comunhão é quando nós sentamos à mesa e saímos melhores do que quando chegamos. Nos dá amigos que nos ajudem a construir a nossa história em Ti, que não nos roubem da Tua presença, Senhor Jesus. Pai, nos dá amigos que permaneçam na nossa história, que sejam bênçãos para o dia mau e que celebrem o nosso dia bom. Pai, tira aquilo que é tropeço para a nossa vida, que talvez seja bênção para a vida de alguém, mas que não é para a nossa. Nos faz enxergar, nos faz ter coragem para dizer não, e coragem ainda maior, para que, se preciso for, jogue para fora do barco. Em nome de Jesus, amém. 주어야 한다. 결혼할 때 신부값을 내는 것도 내가 관리해야 한다. 내가 어렸을 때부터 불쌍했기 때문에 그녀는 나를 노려보았다. 그는 아버지와 어머니를 잃었기 때문에 그를 입양했습니다. 그녀의 성격은 너무나 압도적이어서 내 눈에 진주를 쏘아올릴 뻔했습니다. 너무 화가 나서 눈시울이 붉어졌습니다. 359나는 그녀와 계속 살기보다는 집과 땅에서 혼자 사는 것이 낫습니다. 이모는 비웃었습니다. 지금 당신을 키우는 것은 손실입니다. 당신은 또 누가 당신을 받아들일 것인지 묻습니다. 트램 마을의 비서는 없습니다. 내 목소리는 내 것입니다. 300만 달러를 지켜드립니다. 2걸음 앞으로 나아가서 내 어깨에 팔을 두르세요, 리틀 빈. 두려워하지 마세요. 우리 가족이 당신을 돌보고 있습니다. 당신이 내가 있다면 세상은 더 많은 것을 가질 것입니다. 친아내 방에 들어서서 그의 몸을 덮고 있는 새빨간 악을 쫓아내고 웃고 말하고 공연합니다. 이모의 집도 나의 집입니다. 내 눈에는 이내 눈물이 흘렀다. 당신 모두를 연루시켰나요? 이모가 내 머리를 쓰다듬었어. 바보야? 어떻게 관련될 수 있나요? 우리는 투자하고 있습니다. 당신은 정말 똑똑합니다. 앞으로 나는 반드시 중요한 대학에 들어가 돈을 많이 벌 수 있을 것이다. 그땐 그렇지 않았어. 제가 존경하는 분이기 때문에 트라이우 부인도 제 머리를 부드럽게 쓰다듬어 주셨습니다. 그렇구나, 꼬마 비엔. 좀 더 노력해야 해. 삼촌들은 아들이 대학 입학 시험에 합격하고 날아가기를 기다렸다. 어머니에 대한 기억은 점점 희미해져 더 이상 선명하지 않지만 내 앞에 있는 두 얼굴은 너무나 선명하다. 머리 위에 올려놓은 두 손도 너무 따뜻해요. 너무 따뜻해서 심장에 피가 끓어올랐습니다. 이전에는 언젠가 엄마에게 돼? 라고 묻고 싶어서 공부만 했습니다. 하지만 앞으로는 두 어머니의 보살핌에 보답하고 싶어서 공부하고 싶습니다. 이 이모는 트리우 부인과 이모를 비웃으며 마을을 돌아다녔다. 저 둘은 뱀똥을 흘리며 웃고